Entrevista. No âmbito do primeiro Congresso Insular, Olhar o Futuro, hoje vamos falar com o Dr. José Pacheco. Desde já agradeço a sua disponibilidade e o meu colega Mateus Fernandes começaria por lhe perguntar algumas coisas. Olá, boa tarde. Vamos começar com a primeira pergunta, que é: como é que o senhor aborda a criação de materiais educacionais para diferentes faixas etárias? Bom, se estás a referir, por exemplo, a manuais escolares, eu não faço nem utilizo. Se estás a falar de dispositivos que nós utilizamos, dispositivos de relação, a Escola da Ponte, que já existe há 48 anos, ela produziu 72 dispositivos de relação. Nós trabalhamos de um modo diferente da maioria das escolas, como deves saber. Portanto, quando nós produzimos algo, é porque algum desafio nós recebemos para modificar a prática. E, portanto, eu dou alguns exemplos. Quando nós começamos o trabalho, há quase meio século, nós fizemos acordos de convivência. A escola, penso que saberás, a Escola da Ponte não tem sala de aula, nem tem turma, nem tem ano de escolaridade, não tem nada disso. Isso é coisa do século XVIII ou XIX. E então nós instalamos um sistema de dispositivos de relação humana. Por exemplo, eu já sei, posso ajudar, em que os alunos escreviam tudo aquilo que aprendiam para partilhar com os outros. Por exemplo, a caixa de segredos, onde eles depositavam todas as crises, não é, que as crianças também têm, não são só os adultos. Há crianças que sofrem, até há crianças que se suicidam. Portanto, é muito importante manter sempre um contacto permanente entre tutor e o jovem. E aqui mais uma criação nossa, o tutor. Depois criamos uma assembleia, onde as crianças fazem a agenda, a convocatória, a ata, distribuem papéis, fazem o registro de quem queira intervir, etc, etc. Quando eles saem da ponte, só para dar uma ideia, eles terão feito cerca de umas 500 reuniões de assembleia. E esse dispositivo é fundamental para aquilo que se chama educação na cidadania. Porque nós não temos aulas de educação para a cidadania. A cidadania exerce em qualquer momento, não é só numa hora por semana ou duas. Então, temos muitos instrumentos de relação. Se quiseres, mandarei por e-mail uma lista. E é isso que nós produzimos, porque trabalhamos em equipe e porque modificamos toda a nossa maneira de trabalhar para que todos pudessem ter direito à educação. Não sei se seria esta a resposta que esperarias, mas quando me perguntas o que é que nós fazemos, o que é que nós produzimos conhecimento, currículo, através de suportes que nós chamamos de dispositivos, e não só. Há muito mais do que isso, mas aguardarei a segunda pergunta. Muito obrigado pela sua resposta. E agora, para continuar para a próxima pergunta, e na sua opinião, para si, qual é o impacto da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, no futuro da educação? Olha, eu considero que as tecnologias de informação e comunicação são incontornáveis. Elas entram na escola, mas o que tem acontecido é que têm considerado as novas tecnologias, vamos falar assim, como um instrumento. Está errado. A internet não é um instrumento, por exemplo. Ela é uma sociedade. E o que aconteceu foi que colocaram essas novas tecnologias ao serviço da escola velha, que não serve, essa escola da sala de aula, da turma, etc. Então, eu temo que o aproveitamento chega ao ponto de dispensar o professor. Aliás, já deves saber que há países onde já trabalham em salas de aula com robôs, já nem há professores em sala de aula. E não é de espantar, não é? Porque
Hoje todo o conhecimento, toda a informação, melhor dizendo, está na internet. O que é necessário é preparar os nossos jovens para um uso consciente, útil, sustentável das tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, ensinar-nos a pesquisar, que é uma coisa que provavelmente muito pouca gente sabe, porque pesquisar pressupõe o exercício de vários processos complexos de pensamento que a escola não ensina. Por exemplo, não ensina a selecionar informação, e quando uma criança, um jovem vai fazer pesquisa, perde-se na internet porque é um manancial de informação em que ele não se encontra. Depois da seleção, a análise e a crítica, saber se é aquela a informação que lhe convém, que ele precisa, se é informação útil, significativa, etc. Então, o que eu tenho visto é exatamente o seguinte: quando eu entro numa escola e toca para sair, é outra coisa que nós não temos, os toques de entrada, saída, não temos aulas de disciplina, portanto, para mim é sempre uma surpresa desagradável entrar numa escola e tocar a campainha e as crianças jovens saem feitos loucos, pegam no seu telemóvel, sentam-se no chão encostados à parede, e aqueles corredores são corredores de criança e jovem encostados à parede a bater tecla, em jogos idiotas, em redes sociais, enfim. É uma pena que se não veja que é possível utilizar de outro modo. Quando chegou o computador, né, o 1.2, 1.2, talvez 1.1, mas não interessa. Quando chegaram os computadores na década de 80, nós percebemos que as escolas criaram os chamados laboratórios de informática. Eu comentei que a curto prazo eles seriam lixo digital, e são muito lixo digital, porque esses laboratórios raramente funcionavam, não tinham monitores para acompanhar as crianças, e quando funcionava era para ouvir aula de papagaio, agora com PowerPoint, não é? Depois, quando veio a internet, as escolas, os ministérios criaram a chamada EAD, Ensino à Distância. Nós criamos a aprendizagem à distância e em proximidade, que é o B-Learning. Portanto, as novas tecnologias não dispensam o professor é essencial, é indispensável, mas não como dador de aula, isso dispensa-se totalmente. Então, o que hoje é necessário quando se fala de inteligência artificial é preparar as crianças e os jovens e os adultos para um tempo em que eles não vão ter apenas uma profissão, eles vão ter que ser designers de si próprios e utilizar a tecnologia para bem comum. É uma questão ética até. Então, eu não sou pessimista, bem pelo contrário, mas hoje, mesmo ao nível das tecnologias digitais, a escola está a preparar para empregos que não existem. E daqui por 8 ou 10 anos, 90% dos empregos de hoje já não existirão. É preciso muito cuidado quando se põe uma lousa interativa dentro de uma sala de aula, porque isso é o mesmo, só que muda o material. Quando se põe computadores dentro de uma sala de aula e todos os alunos seguem pelos mesmos computadores, a mesma aula, isso é perder tempo e é gastar dinheiro mal gasto. Então estou confiante, porque eu acredito nos professores, acredito no bom senso dos professores, e sei que eles vão encontrar caminhos para que não se perca essa riqueza da inteligência artificial, mas que não possamos ser possuídos por ela, não é? É essa a questão. Ok, senhor. E como acha que podemos preparar os professores e os alunos para tirar o máximo proveito dessas ferramentas ou tecnologias para que consigam aprender melhor? Olha, há muitos modos, mas aquilo que poderei desde já dizer é que é preciso mudar a formação de professores. A formação inicial, que é miserável, é a reprodução do modelo escolar do século XIX, e a contínua. A formação contínua, ela começa em novembro de 92, quando são criados os primeiros centros de formação. E aquilo que aconteceu foi que nos centros de formação, bem, isto é um pormenor apenas, eu criei o primeiro centro de formação de Portugal. Eu tive o alvará número 1 de formador, o alvará número 1 de consultor, o alvará número 1 de diretor de formação. E, portanto, se eu vou criticar, o maior responsável pelo caos da formação sou eu.
isto eufemisticamente. Mas vamos lá. Aquilo que fazem nos cursos de formação é exatamente isso. Curso não serve para nada. Curso é inútil. Todas as atividades, todas as modalidades formativas que têm a ver com o modelo escolar do século XIX são inúteis. E é isso que se passa na formação inicial, em que os professores dizem aos alunos que o centro é o aluno, mas eles dão a aula centrada no professor. Isto é esquizofrenia ou falta de ética? Então, a formação inicial e contínua, ela é toda contínua. E ela tem que ter ao seu serviço modalidades formativas do século XXI. Por exemplo, círculo de estudos, projeto, oficina, até tertúlia. E não os cursos, módulos de curso, aquelas tretas todas que ainda hoje são utilizadas. Então a formação peca por não ser isomórfica, porque o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Se o professor vai a um curso de metodologias ativas, mas o curso é dado por um professor em sala de aula, ele não vai fazer metodologias ativas, ele vai repetir o modelo do século XIX em sala de aula. Quando eu falo de isomorfismo, é porque este conceito está em todas as teses sobre a formação de professores. Significa que o professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, porque toda a aprendizagem, quer do professor, quer do aluno, ela acontece por imitação, por exemplo. Eu não escuto, não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. E a formação tem que se cingir a estes princípios. Para além disso, quando se faz formação, considera-se o professor como objeto a quem se vai dar alguma formação. O professor tem que ser considerado como sujeito de aprendizagem ao serviço de um projeto, num coletivo, e não como objeto. E depois também a ideia de que a teoria vem antes da prática. Está errado. O que acontece é que as pessoas têm que perceber que não há dificuldades de aprendizagem nos alunos. Há dificuldades de ensinagem dos professores. Dificuldades de ensino. E quando o professor assume essa dificuldade, ele vai procurar a teoria e encontra um mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge e acontece a aula. A aula vai haver sempre, mas não em sala de aula. Acontece quando o objeto de estudo é significativo, quando a pessoa sabe porque procura aquilo que procura, quando a pessoa sabe transformar informação em conhecimento, produção de currículo, e quando partilha num ato de avaliação. Mas isto vai-nos ir muito longe. Significa que a pedra angular da mudança é a formação de professores. Enquanto ela continuar a ser aquela que é, podemos desistir da ideia de que os resultados sejam diferentes. Eu, cada vez que eu vou a Portugal, neste momento estou no Brasil, eu vejo mais centros de explicações, centros de estudo, e agora até estão a regular a atividade desses centros. Ou seja, a escola pública já assume que não ensina, que é preciso um centro de explicações para ensinar. Isto é o cúmulo, não é? É o fim da linha, não tem explicação. Mais escolas particulares, mais homeschooling. O que é isto? Será que as pessoas não entendem que estamos no século XXI, com alunos do século XXI, professores do século XX, a trabalhar no século XIX? As pessoas não percebem que numa sala de aula quase nada se aprende. O que é preciso é exatamente várias coisas, mas fundamentalmente a formação do professor. É o nogórdio da questão. Ok, muito obrigado, senhor, pela sua grande resposta. Gostei de ouvir. E agora, comparando com os meios de ensino que falou até agora, como avalia a eficácia dos materiais educacionais que você cria? Olha, a eficácia é provada através de doutoramentos, não é? Teses de doutoramento que foram feitas, mestrados, são aos milhares. Se contarmos com os estudos de caso, produções de alunos de faculdades, está lá provado. E mais, em 1996, 20 anos depois de ter começado o projeto da Escola da Ponte, ela foi considerada a escola mais inovadora. Em 2003, foi feita uma avaliação externa por uma comissão nomeada pelo Ministério da Educação e que percebeu que os nossos alunos, quando saíam da Ponte e iam para outras escolas, eram os melhores em todas as disciplinas, em todos os períodos, em todos os trimestres, em tudo, os melhores em termos de desempenho académico. Então, isso é prova de que realmente funciona. A pergunta é, por que é que não há mais escolas como a Escola da Ponte? É uma pergunta que me fazem. Eu respondo sempre, não há porque tu não queres. Tão simples. Porque ela é portuguesa,
Ela é a melhor escola deste país. Aliás, ela é conhecida em todo o mundo, mas é mal conhecida dentro do país. Por que será? Ok, agradeço novamente pela sua resposta. E agora, continuando para a próxima pergunta, quais são os desafios mais comuns que o senhor enfrenta ao desenvolver materiais educacionais e como é que os supera? Olha, há muitos obstáculos à mudança e o maior obstáculo sou eu. És tu, é cada um de nós. Portanto, esse é o primeiro obstáculo. Porquê? Porque nós fomos herdeiros de uma determinada cultura, fomos preparados para ouvir aula, etc, etc. E depois há outros obstáculos. Por exemplo, quando um professor pretende fazer algo diferente para melhor, se for para pior não vale a pena, para melhor ele defronta-se com autoritarismos, com assédio moral e percebe que o maior aliado de um professor é outro professor. E o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor, é o da sala do lado, é o diretor do agrupamento, é o ministro. Isto é gravíssimo. Então, os obstáculos são imensos. Por exemplo, a ideia que a sociedade e as famílias têm de escola. Eu, quando falo a palavra escola, o que é que eu estou a falar? Qual é a representação mental que um pai ou um membro da comunidade tem? Quando diz a palavra escola, ele vê um prédio com salas de aula e não foi isso que eu disse. Escolas não são prédios. Eu repito, escolas não são prédios. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores, os valores transformados em princípios de ação conduzem a projetos educativos, projetos de agrupamento. E quando eu pergunto a um professor o que é que diz no projeto do agrupamento, ele não sabe. É raro encontrar alguém que saiba. Então, um dos grandes obstáculos é o modelo educacional que nós temos, que não funciona. Ele é autoritário, ele é hierárquico, ele é moral e intelectualmente corrupto. Portanto, os obstáculos são imensos. E aquilo que nós fizemos foi apenas o princípio de algo que é preciso fazer-se, que é substituir este modelo educacional, da sala de aula, da turma, da prova, por uma nova construção social. Uma nova construção social é que eu chamo comunidade de aprendizagem. E a partir daqui teríamos muita coisa para conversar. Mas há mais dificuldades, há mais obstáculos. Já falei da formação de professores, mas, por exemplo, a regulamentação da lei. A lei permite que as escolas mudem. Mas quando eu escuto um professor dizer a lei, qual lei? Há um tempo atrás, uma DGEST estava a conversar com o diretor de agrupamento e estava a dizer ao diretor de agrupamento que ele tinha que trabalhar em sala de aula e todos os professores tinham que trabalhar em sala de aula. E eu perguntei, onde é que está na lei de base do sistema educativo a expressão sala de aula? Em qual dos artigos da lei de base ou em vários está escrito sala de aula? Eu vou dar resposta. Em nenhum. Em nenhum lugar da lei de base do sistema educativo está escrita a expressão sala de aula. Então, porquê é que há sala de aula? Mais ainda, o sistema está organizado em ciclos. Porquê é que há anos dentro do ciclo? Haver ano dentro do ciclo é ilegal. Não está previsto na lei de bases. O que está previsto é o regime de ciclos. Eu agora poderia dar-te muitos exemplos, porque as escolas estão praticamente, no modo geral, fora da lei, agindo à margem da lei. E isto é grave. E quando o Ministério impõe, através das suas excrescências, impõe um único modo de fazer as coisas, um único modo, que é o modo da sala de aula fundamental, que não assegura o direito à educação a todos os alunos, não assegura. Muitos ficam sem saber, analfabetos, desistem da escola, etc. Isso configura um crime de falsidade, de abandono intelectual. Há muita coisa para conversar se o Ministério quiser conversar a sério. E não, como tem acontecido, que quando eu vejo um debate na Assembleia da República até tremo, que aquilo não é falar de educação, é falar de qualquer coisa que não tem nada a ver com educação. Há um tempo atrás eu estava a ver uma sessão da Comissão de Educação em que estavam a ver qual era o melhor número de alunos por sala de aula. Quantos alunos deveria ter uma turma para que o professor conseguisse ensinar? É uma estupidez isso, não tem importância nenhuma. Para já não tem que haver turma. E depois o número de alunos, ele é irrelevante. Dando aula, tanto faz falar para 20 como para 200.
é dar aula. Então, quando eu vejo um nível de discussão tão baixo, eu fico preocupado. Então, fica o convite. Eu não tenho o dom da verdade. Eu tenho produzido ou ajudado a produzir escolas onde o direito à educação é um facto, onde todos têm direito à educação. Se outras escolas não têm, terão de mudar também. Se o Ministério ou uma digesta, ou o que quer que seja, obriga a seguir determinado modelo, está a agir à margem da lei. Porque no artigo 48º, já agora, só um apontamento simples para ser mais claro, o artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo, que é a lei que rege o sistema, ele diz no parágrafo 3º que todas as decisões, tudo que aconteça nas salas de aula, nas escolas, no país, ao nível educacional, tem que se basear em critérios de natureza científica. Uma sala de aula não tem qualquer fundamento científico. Uma turma não tem qualquer fundamento científico. E por aí vai. Então estamos a elaborar numa coisa que não faz sentido. E a demandada para os centros de explicações continua, não é? Não pode. Não pode. Alguém tem de pôr cobro a isso. E esse alguém é a sociedade civil, lógico, que se disponha a conversar, a dialogar, que é uma coisa que, infelizmente, muitos diretores de grupos não sabem, não é? Porque quando eu participei no 25 de Abril, eu confesso, fui operacional também, no dia 27 de Abril eu tive uma reunião com colegas que participaram também, ainda com a G3 na mão e tudo mais. E eu lhes dizia, eram todos professores, eu lhes dizia, meus amigos, um povo não adormece fascista num dia e acorda democrata no dia seguinte. É preciso que a escola desenvolva a democracia. Porque se a escola não desenvolver democracia, a escola passa a ser um berço de futuras ideias totalitárias, ditaduras. Né? E não se fez, não se democratizou. Esse é o parágrafo 2º do artigo 48º. E já agora, para que saibas, eu tenho visto o problema das colocações, dos professores que ficam a centenas de quilómetros de casa, que não têm dinheiro para pagar uma renda de casa, etc. Eu peço ao Ministério e aos sindicatos que vão ler o parágrafo 1º do artigo 48º. Talvez tenham uma surpresa. E nem digo o que está lá escrito, porque o que está lá escrito anula toda a discussão. Toda a discussão. Ok? Sim, senhor. Agora, passando para a próxima pergunta. O que o senhor faz para manter o seu conhecimento sobre tendências e desenvolvimento atualizadas no campo do design educacional? Olha, eu detesto o teoricismo. Portanto, há muita gente que mora lá na universidade, no seu gabinete, a produzir teoria que não pratica. Não é? Eu procuro não sair do chão da escola. Eu todas as semanas, pelo menos todas as semanas, eu estou dentro de uma escola trabalhando com os professores. E é com eles que eu aprendo. É com eles que eu me atualizo. É com eles e com leituras, é evidente. Eu tenho mais de uma centena de livros publicados. Não estão publicados em Portugal. Estão publicados em várias línguas, em vários países, mas em Portugal não. Portanto, mas não estou magoado, não tenho ressentimento. Talvez um dia percebam que não precisam de ir à Finlândia. Então, eu tenho para mim que aquilo que possibilita a atualização é não sair do chão de escola. Porque eu estou cansado dessa gente que publica livros, teses sobre o centro no aluno e tal. Eles estão aula centrada no professor. E mais, não existe centro. Essa história do centro no aluno é uma história mal contada. Não há centro. Há relação humana, que tem de ser humanizada. Nós não nascemos humanizados, nascemos hominídeos. E para ser humanizada, não pode haver sala de aula, nem turma, nem nada disso. Nem um regime disciplinar imposto, não pode. Então, atualizarmos-nos significa ler ciências da educação, tanto livro que há por aí, e não só ler, como praticar. E praticar a partir da necessidade de ensinar. É isso que eu faço, não da melhor maneira, certamente, mas da maneira que eu posso. Eu viajo muito por vários países, há 15 dias eu estava aí em Portugal, agora estou aqui no Brasil, em breve irei para outros países aqui da América do Sul.
Então, em todos os países eu aprendo. E o que é que eu estou a aprender neste momento, já agora? Qual é a minha atualização? Um dia convidaram-me para ir fazer a aula magna da Universidade de Brasília, a principal universidade. Eu fui, dei a aula magna, que é a primeira aula do ano letivo, porque ainda há ano letivo, que é outra coisa que não se percebe, trimestre, semestre é uma coisa que inventaram aí, não se sabe porquê, enfim, que Deus perdoe. Então, depois de ter feito o discurso, a aula, levaram-me para conhecer a obra de Agostinho da Silva no Brasil, a Cátedra Agostinho da Silva da Universidade de Brasília. E tem lá um texto que eu vou apenas citar no final. Agostinho da Silva, que devem ter ouvido falar, não é? Ele passou a maior parte do tempo aqui no Brasil porque não gostava de Salazar e Salazar não gostava dele. Ele criou várias universidades no Brasil, criou o primeiro Instituto de Línguas da Universidade de Brasília, criou o Gabinete de Estudos Afro-Brasileiros Orientais, enfim. Ele criou coisas incríveis, é muito respeitado no Brasil. Ele deixou um escrito que acabava assim. Portugal desembarcou na África, claro, no século XVI, não é? As descobertas, os achamentos, as ocupações, como agora se diz. Portugal desembarcou na Ásia, por exemplo, arigato é obrigado na língua japonesa. Portugal desembarcou na América, Brasil, não é? E o Agostinho continua dizendo, Portugal, só falta desembarcar em Portugal. Só falta desembarcar em Portugal. E eu te vou dizer que não é para mim, que eu estou a entrar nos 74 e estou com vontade de parar com tudo, mas será para vós, para a nova geração, que vai realmente desembarcar em Portugal. Ou seja, vai levar para Portugal e para a Europa aquilo que está a acontecer no Sul, que parte de práticas pré-colombianas em escolas onde se escolhe o velho provérbio africano que é preciso uma tribo para educar uma criança, que os quilombos aqui me ensinam, que quando eu vou para os povos originários, para os Tupinambá, para os Pataxós, para os Xavante, eu aprendo com eles como se deve relacionar uma família, como se deve relacionar pai e filho, avô e neto, que se separam quando se metem numa creche, que isso é um crime, porque os primeiros 1000 dias de vida são os mais importantes para uma criança, para o desenvolvimento de uma pessoa. Então, aquilo que está a acontecer é que dentro de pouco tempo, a Europa vai ter uma surpresa, porque os melhores projetos que eu conheço, e olha que eu conheço dezenas de países, e os melhores projetos que lá existem, os melhores projetos estão na América do Sul neste momento. Eu acompanhei um deles em 2014, foi considerado um projeto de vanguarda no mundo. Fui apresentá-lo na Europa, nos Estados Unidos, fui apresentá-lo na Índia, no maior congresso, ao lado da Finlândia, de Singapura, que é o primeiro lugar do país, etc. Então, amigo, é preciso ter esperança. Não ser otimista, porque o otimismo é da natureza do tempo, a esperança é da natureza da eternidade. Tudo aquilo que nós fizermos hoje se repercutirá por séculos. Então façamos bem. Façamos o que é preciso. E o que é preciso é acabar com essa escola velha, de sala de aula, da turma, etc. É preciso acabar com isso e criar uma nova construção social. Sim, senhor. Passando à próxima pergunta, como designer educacional novamente, como é que vê a importância do desenvolvimento infantil e da inteligência emocional nas primeiras fases da educação? Isso é fundamental. Há pouco referi, quando se pega numa criança e se mete numa creche, num jardim infantil, numa jardim de infância, separando-os do avô ou da avó, isso é um crime. Essa ruptura intergeracional é um crime, porque a criança precisa de estar em contato com os avós. Agora, não me venham dizer que os avós não podem entrar no jardim de infância. Cuidado. Hein? Não me venham dizer que os avós devem ficar em casa a estupidificar-se em frente à televisão. Não me venham dizer isso. Ou que os avós trabalham, ou que os pais precisam de um lugar. Então, a escola não é um gueto. A escola não é um lugar onde se deposita a criança. Tem que haver uma relação intrínseca entre a escola, a família e a sociedade. Que é isso que está na lei. A lei diz que a educação é dever de família, escola e sociedade. É isso que diz a lei. E o que acontece é que a família atira para a escola manda-os para a sociedade e andamos nisto, não é? Ou seja, eu não sou catastrofista, mas aquilo que eu vejo é que o desenvolvimento socioemocional, o desenvolvimento sociomoral é mal praticado, porque obedece a critérios que não têm nada a ver com aqueles que
devem ser o fundamento. Quando eu vejo uma aula, por exemplo, agora está muito em moda, não sei em Portugal, mas aqui, uma aula de desenvolvimento socioemocional. Eu pergunto, nas outras aulas não há desenvolvimento socioemocional? Na matemática não há, na aula de português não há, na aula de física? Só há desenvolvimento socioemocional naquela aula? O que é isto? Não estamos a falar de quê? Eu sei que o meu discurso não é habitual, ou até é inusitado, mas eu não estou a falar do alto de uma cátedra das teorizações. Eu estou a falar do chão de escola, onde eu aprendo e onde as coisas acontecem. Eu lamento muito que depois de 56 anos de estar ligado à educação, ainda se continua a falar do mesmo. Aqui há um tempo atrás, eu estava aqui no Brasil e um senador me chamou. Eu tenho trabalhado com o Ministério. Eu trabalho de graça, atenção. Trabalho de graça, sou voluntário. E quando os ministérios me pedem, eu vou. Então, o senador pediu-me para ir à casa dele e eu fui. E ele disse-me, olha, professor, ajude-me aqui. Eu vou para a Unesco para preparar um projeto fantástico, sabe? Está lá o seu amigo, António Nobre. Está, então deve ser fantástico mesmo, ele é ótimo. Pois, eu perguntei, mas que projeto é? A Escola a Educação do Futuro. Eu disse, meu amigo, eu ando há 50 anos a ouvir falar da educação do futuro. O futuro nunca mais chega, valha-me Deus. O homem ficou zangado comigo. E o que aconteceu? Saiu um documento que não acrescenta absolutamente nada. Tem palavras novas, mas como diz o António Novo, sofisticou o seu discurso e agora ele é contraditório com a miséria das práticas. O problema está aqui. A educação está nas mãos de teoricistas. A educação está nas mãos de ignorantes burocratas. Enquanto for assim, o que é que a gente há de fazer? Sim, senhor. Passando para a próxima pergunta. E que práticas ou programas sugere para integrar essas áreas no currículo escolar? Olha, as medidas estão tomadas, são as medidas reformistas. E então o que se faz, ainda hoje, é introduzir paliativos nas aulas, que não resolvem absolutamente nada. Eu dou-te um exemplo. Em 2018, o João Costa, que era secretário de Educação, ele fez publicar o Decreto-Lei 55/18. O 55/18 trazia uma proposta de flexibilização curricular, de alteração das práticas. Mas logo a seguir, o despacho, ou portaria, acho que é portaria 181/19, vem invalidar todo aquele decreto-lei, porque diz que a flexibilização vai de 0% a 30%, contas de mercearia. Eles sabem lá o que é isso, flexibilização. Depois diz que tem de haver uma matriz, olha, sem comentários. Eu lamento muito falar deste modo, mas tem uma explicação. Eu fui formado em Ciências da Educação e, portanto, eu não posso ter opinião, eu não posso achar que isto ou aquilo. Eu tenho que fazer afirmações e fundamentá-las. Fundamentar nas ciências, no bom senso e na lei. E tudo aquilo que se fez até hoje, com raras exceções, foi lançar projetos que nada acrescentam. Eu vou dar-te um outro exemplo. Está por aí um projeto chamado PIPS. Projeto, como é que é? De não sei o quê, da promoção do sucesso escolar. Repara, em 1987 eu fui coordenador do PIPS, a mesma sigla. Só que não era de sucesso escolar, era de sucesso educativo. E não era um projeto qualquer, era um projeto interministerial. Entravam outros ministérios e muita coisa aconteceu de boa. Nunca foi avaliado, nunca foi objeto de prática corrente. Foi dinheiro jogado ao lixo, foi perda de gente, perda de oportunidades. Então está para nascer a primeira decisão sob forma de lei ou outra qualquer que vá modificar e vá introduzir nas práticas escolares, educacionais, algo que se considere inovação. Porque a palavra inovação está por aí.
Há um tempo atrás eu estava num congresso, que também vou muito a congressos, as pessoas convidam, eu vou lá para perguntar o que é que querem saber, não é? Quando subo a um palco, perguntam-me qual é o seu PowerPoint? Eu digo, não, só tenho Power, não tenho Point. É. E o que é que vai dizer? Não sei, ninguém perguntou nada. Eu pergunto, o que é que querem saber? Eles dizem, eu converso, eu não sou papagaio, eu não uso PowerPoint, para quê? Adiante. Então, eu estava num congresso e um palestrante falou várias vezes que tinha estado em escolas onde o centro era o aluno, onde havia inovação. Quando ele acabou, eu levantei o braço. E no meio de 3.000 pessoas, professores, eu perguntei ao palestrante, faça-me um favor, dê-me o endereço de uma dessas escolas. O homem começou a gaguejar e não deu endereço nenhum. Porque eu não conheço escolas onde o centro seja o aluno, se não me mostrarem eu vejo na Escola da Ponta, vejo no Projeto Âncora do Brasil, vejo no Projeto de Escola Aberta de São Paulo, vejo, são raríssimas. Porquê é que ele estava a falar disso? E inovação, onde é que está a inovação? Eu não conheço. Eu conheço processos de mudança, e mudança não é inovação. Houve aqui há um tempo atrás uma discussão bem animada sobre avaliação, porque os rankings, aquilo é uma treta, não serve para nada, ninguém, enfim. E eu perguntei, podemos discutir a questão da avaliação? Não, porque estamos na semana da avaliação. Disse, desculpa, não é a semana da avaliação, é a semana da classificação. E mais, não confundam avaliação com classificação. E mais, utilizando o teste, vós não podeis atribuir uma nota. Por uma razão muito simples. É que a avaliação que deve ser feita, está na lei, a lei é formativa, contínua e sistemática. Eu não vou entrar em grandes pormenores técnicos, ou metodológicos, ou científicos, não é preciso. Tu entendes perfeitamente. A avaliação formativa, contínua e sistemática. Um teste não é formativo, é excludente. Não é contínuo, é periódico. E não é sistemático, porque incide numa parte de uma matéria ou numa disciplina. Ou seja, as escolas que utilizam o teste para fazer avaliação estão fora da lei. Ponto. Um teste pouco ou nada avalia. Avalia a capacidade do aluno reter informação na memória de curto prazo, vomitar num teste e esquecer. Se ele fizer o teste, o mesmo teste, passado um ano, já não sabe responder a nada, porque não aprendeu. Nós andamos envolvidos em equívocos. Nós andamos a cumprir um modelo que não funciona, cara. É preciso dizer mais de alguma vez isso, desculpa lá, mas eu começo-me a exaltar e não estou zangado contigo. Só que eu escuto as mesmas perguntas há 50 anos. Agora é preciso ver quem são os responsáveis por esta situação, não é? Então é isto. Já viste que não se aproveita nada, mas olha, é isto que um velho insuportável pode responder. Agradeço novamente pelas suas respostas e para mais uma pergunta. E quais são as principais inovações que acredita serem essenciais para transformar a educação nos próximos anos? Já respondi de algum modo, mas não vale a pena tentar melhorar este sistema, este modelo, não vale a pena. Eu tentei durante 56 anos e todos os projetos que eu ajudei a criar, o sistema destruiu-os. Vi muita gente abandonar a profissão, vi muita gente boa a ir para o divã do psiquiatra porque os burocratas autoritários acabaram com os projetos. O que é preciso hoje é fazer um pouco de análise de consciência. Quando eu pergunto a um professor, como é que tu trabalhas? Ele diz, olha, eu trabalho dando aula, vendendo, não é? Vendendo barato. Dando aula, ok. Diz-me uma coisa, dando aula consegues ensinar tudo a todos? Consegues cumprir aquilo que está na Constituição da República, o direito à educação a todos? E as pessoas respondem, não, claro que não. Há sempre alunos que não aprendem. Ok. Então, se tu sabes que dando aula não ensinas todos, vais continuar a dar aula? Esta pergunta é um separador de águas. Se a pessoa se cala e continua a dar aula, ou se a pessoa diz que vai dar aula, essa pessoa não é um professor, é um dador de aula, que eu respeito. Mas é aí que está o problema. O que é preciso hoje é que haja professores que partam do chão de escola. Quando um professor me pergunta, professor Zé, como é que eu vou ensinar a fazer currículos tridimensionais? Como é que eu vou fazer com os meus alunos círculos de aprendizagem? Isto são coisas que não estão nos livros, são inovações, pronto, são inovações. Ainda não estão nos livros, estão a começar na prática e eu nunca publiquei nada que antes não tenha feito.
e avaliado. E, portanto, estou numa fase ainda de avaliação, possivelmente irão sair alguns livrinhos sobre isso. Então, quando a professora me pergunta como é que eu vou, eu respondo, dando aula. Então não é aquilo que os professores sabem fazer. Dar aula é a competência do professor. Eu só tenho a de valorizar essa competência, ajudá-los, dar-lhes segurança. E eles perguntam, mas vem dar aula comigo? Vou. Eu tenho um filho que é professor e dá aula. É um ótimo professor, é maravilhoso. Mas ele está à procura de outra coisa. Agora, dar aula com o manual, lendo o manual, aplicando, isso já é século XIX, caramba. Então, o que é preciso hoje, e já há muito tempo, é essa tal nova construção social. Eu estou a escrever uma coleção de livros. Já publiquei 3. Aliás, eles estão disponíveis em Portugal. Mas as pessoas andam distraídas, os diretores de agrupamento e o Ministério estão todos muito distraídos. Porque em Portugal está um movimento muito grande das chamadas ARCAs, Assembleias de Redes de Comunidades de Aprendizagem, que vão intervir junto do Ministério muito em breve. Então, há uma nova geração que está a tentar melhorar, inovar. Primeiro mudando, depois inovando, ou ao mesmo tempo, não sei. O que eu sei é que está a acontecer inovação em alguns lugares e não nesses onde os ministérios falam que existe. Por exemplo, quando houve o projeto da gestão flexível, a autonomia não tem nenhuma, não é? Porque o diretor de escola ou de agrupamento recebe uma ordem, mesmo que não concorde, tem que aplicá-la, tem dever de audiência hierárquica. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a dignidade do diretor, não é? Então, quando o Ministério põe cá fora, por exemplo, as comunidades de aprendizagem, não é? Porque o sistema é assim, o sistema assimila, digere e acaba com qualquer... Repara, as comunidades de aprendizagem são uma prática que foi iniciada em 1966 por um brasileiro chamado Lauro de Oliveira Lima. E que em 1996, 30 anos depois, um senhor chamado Ramon Flecha, na Catalunha, criou uma versão chamada Princípios da Aprendizagem Dialógica. E então lançou esse projeto. O Ministério da Educação de Portugal apanhou o projeto, digeriu, acabou com ele, e agora temos centenas de escolas e agrupamentos que trabalham em comunidade de aprendizagem e que não é comunidade nenhuma. É uma aula de projeto, é uma biblioteca tutorada, é uma tortura literária, porcarias que se introduzem na sala de aula para disfarçar. Eu nunca vi uma proposta, um projeto, algo que viesse do Ministério para melhorar. Foi para disfarçar a miséria das práticas que o amigo António Nova denuncia. Como é que o seu papel de designer educacional contribui para a implementação dessas mudanças? Olha, eu estou na prática e, portanto, essa ideia de designer educacional tem a ver com o facto de eu todos os dias pôr em causa as minhas verdades, as minhas certezas. Os professores devem ter mais dúvidas do que certezas. E é assim que eu me vou transformando, ou pelo menos tentando transformar-me num designer educacional. Então, nesse caso, acho que ficamos os 3 esclarecidos. Fiquem bem, comportai-vos mal, sede felizes. Obrigada, igualmente. Entrevista.